amor, eu trouxe salgadinho, trouxe um suquinho pra gente, a gente não bebe. E aí? Bom, será que o pessoal já tá lá já? Então, a gente tem que ver, né? Porque o Gilberto ia trazer o violão e tal, tudo mais. Até me Depois preparei pra cantar. do dia que eu esqueci, né? Eu pedi pra ele trazer, vamos lá ver. Que é melhor, né? E aí, rapaziada, pô, chegaram finalmente, hein? Poxa, e aí, beleza? Como é que você tá? Tranquilo. Você não acha que tá esquecendo alguma coisa, não? Pô, rapaziada, ó, eu pensei em várias desculpas, eu pensei em falar que estourou o corda e pá, mas eu sou puro rancor, eu não trouxe violão de... Caramba, Deus, logo no eu luau, sou- mais um luau estragado Vai assim. ser mais um luau sem violão, a gente tem que trocar ideia. Então vamos conversar, Vamos, né? né? Fazer o quê, né? Olá, querido ouvinte, eu sou Gilberto Júnior, conhecido só no meu apartamento como Vida Incerta. Eu sou o Diego, ou @Tempestade Diego, aí como vocês preferirem. Né? Olá, eu sou Isadora Matos e conhecida como Isadora Matos. E a gente tá começando o Luau Sem Violão. Eu vi essa semana uma notícia bem curiosa, eu quero debater com vocês sobre isso. O que tá rolando no G1/música essa semana? Rolou um estudo numa universidade Goldsmith, lá em Londres, junto com uma empresa chamada O2, dizendo que curtir música ao vivo te ajuda a viver por mais tempo. E pelo que eles fizeram no estudo, eles pegaram algumas pessoas que estavam em show de artistas que eles gostam e tudo mais. Eram testes psicométricos e cardíacos. E aí houve um aumento nos sentimentos de autoestima, proximidade com outras pessoas, estímulo mental e felicidade. Por exemplo, em autoestima foram 25% a taxa de estímulo, como na de felicidade foi 32%. E aí eu queria debater com vocês sobre isso, se vocês realmente se sentem umas pessoas mais pra cima, mais felizes. A parte da autoestima eu posso... afirmo com tranquilidade que, pô, eu ia no show de emo, assim, então era o bonde dos feios, era todo mundo feio junto, eu me sentia muito melhor de estar ali entre as pessoas esquisitas e não ser esquisito, eu era normal ali entre aquela galera, entre os emo mochilinha. Então tinha esse lado. Agora, as outras questões eu não sei, eu sei que eu trabalhava num pico de show. Então, se fizer minha soma aí, irmão, 99 anos garantido. Eu vou começar a fumar de novo, vou começar a zoar, que, pô, tô com a saúde de boa. Quantos shows tu já foi na vida, Diego? Contando os que tu tocou. Nossa, eu sei que eu já toquei mais de 100, somando com shows que eu já fui, caramba, sei lá. Tranquilão, já pode ser imprudente também, dirige sem cinto, pula de paraquedas. E uma coisa interessante é que eles dizem que podem ter um aumento de vida em até 9 anos. E a sensação de bem-estar que a gente tem por show, mais ou menos, é aproximadamente 25%. Então minha estimativa é de 99 e agora eu vou passar pra um 49, aí eu vou ser mais realista. E eles recomendam a pessoa pelo menos curtir uns 20 minutos de show. Ver só a banda do amigo? A recomendação da matéria é ver a banda do amigo. Não, eu não posso compactuar com um absurdo desse. E eles falaram que no mínimo um show a cada 15 dias e tal. Mas essa é a questão, né? Tem muita gente que vai, sei lá, tipo, 2, 3 shows por ano, se a pessoa for focada só em shows grandes e tudo mais. Mas pensar que tem gente que não consegue nem ir um show, né, por ano. Né? A galera ou não tem grana, ou tipo, não tem rolê na cidade deles. Isso é meio intenso. Mas se eu passo o dia num Lollapalooza, eu posso parcelar os 20 minutos depois? É verdade, né? Um festival tem horas de duração, você acaba compensando. As pessoas vão no Lollapalooza. Mas sabe que dessa história, assim, eu penso que uma vez eu fui num show do Baiana System e eu tava lá dançando, pulando, pensando assim, nossa, quero isso pra vida inteira. Então nisso, de autoestima, realmente... é super válido. A gente nunca vai saber o impacto realmente sobre os nossos anos futuros, mas... Ou vai que já era pra gente ter morrido, mas aqueles 20 minutos ali garantiram a nossa vida. Uma coisa é muito fato, assim, tipo, a gente na música fica jovem, porque eu tromo uma galera que foi da minha classe, a vida não foi justa com esse pessoal. Caramba, tem uma analisando por esse ponto que aí. tá triste, que tá sofrida. A música é o novo Renew. Tipo isso. Então, sei lá, aí a galera que tá nesse barco aí de fazer um som e tal, tá tudo com essa mesma cara de adolescente que... Só ver o Anthony Kiedis, né? Anthony Verdade. Kiedis, 50 e poucos anos ali com a cara de garoto jovem. Se olhar bem de pertinho... mas de perto a gente não olha, né? Por isso que ele só toca em show grandão, que dá pra ver só ele de longe. Vamos pra pauta, então? Qual que é o assunto do dia? Hoje vai ser um assunto muito clássico para nós caiçaras. De skate eu vim, de skate eu vou. Exatamente. Marginal alado. Em Santos. Eu digo Charlie. Cultura Charlie Brown Jr. Cara, eu toquei muito fora de Santos, né? Inclusive, acho que
a dica pra todo mundo que tem banda é você nunca vai ser amado na sua cidade, né? Você tem que tocar muito fora, pros amiguinhos da rede social ver e falar, olha, tá dando certo, e aí eles vão começar a te valorizar na tua city. Então rolou muito isso com a banda que eu era vocalista, né? E, assim, eu nunca fui muito ligado em Charlie Brown Jr., assim. Era da minha cidade, tipo, acompanhei em diversas fases, mas em toda a cidade que a gente chegava pra tocar, existia uma associação a Charlie Brown Jr., sabe? E aí, Santos, Charlie Brown, toca uma do Charlie Brown aí, pá. E aí, em vez de pegar isso mal, eu comecei a aderir, comecei a chegar na galera, tipo, play. Meu nome é Gilberto, sou linha de frente, mas esqueci do mundo quando ando de skate. Caraca, né? Então eu acabei aprendendo a valorizar, assim. Mas a gente sendo de Santos, a gente acaba tendo vários bastidores, né? Dessa história de sucesso e polêmicas que foi o Charlie Brown Jr., né? Sim. Então, pensando assim rapidamente, eu lembro de uma vez, que eu não lembro bem quantos anos eu tinha, mas eu tava com a galerinha da primeira banda que eu formei, que era uma mina que tocava guitarra. Então eu acho que foi 2003, assim, que era a Roberta, a gente tava andando na Biquinha em São Vicente, o Champion passou de carro e ela pulou dentro do carro do Champion. Ela entrou pela janela assim, ó, e ele foi muito solícito, sangue bom, trocou ideia e tal. A época não tinha smartphone ainda pra registrar com a selfie, mas... E a outra vez que eu vi um Charlie Brown, eu vi o Chorão, de boas, sentado ali quase na Independência, de camelinho, assim, sentado do lado do camelinho, pá, tranquilão, sem ninguém enchendo o saco. Caramba. Príncipe da cidade. Eu acho que falando por mim, assim, a memória mais antiga que eu tenho do Charlie Brown Jr., eu até comentei com a Isadora sobre isso, tive uma prova na 3ª série, que eu não sei porque na prova tinha que colocar uma frase que você se identificava. E aí eu coloquei a frase, corra vagabundo. Você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Eu não sei porque uma criança de 9 anos faria isso, entendeu? Mano, ela era uma psicóloga do colégio depois. E aí eu só fui me tocar depois, que eu falei, por que eu coloquei essa frase? Mas daí depois eu fui tentar lembrar qual foi o motivo pelo qual eu coloquei aquela frase. E aí depois eu fui me pensar, acho que de alguma forma o Charlie Brown Jr. me impactou. E eu lembro que naquela época, na 3ª série, era em 99, foi na época que começou a tocar A Te Levar. Podemos dizer a primeira música mainstream, assim, do Charlie Brown Jr., né? Tocar na Malhação e tudo mais, né? A Malhação é um ponto importante. Sim. E aí depois eu fui pesquisar, assim, e vi que essa música Corra Vagabundo era do primeiro disco dele, de 97, né? E A Te Levar é de 99. Mas aí, ou seja, de alguma forma eu fiquei sabendo dessa música e essa frase ficou na minha cabeça. Mas eu fiquei depois imaginando o que a professora pensou ao ler a minha frase naquela prova. Vai ficar uma eterna dúvida isso. A minha vida com o Charlie Brown sempre foi, tipo, desde pequenininha. Porque meu pai, ele era um grande amigo do Chorão. E aí a gente meio que tinha ele como um tio, né? Era o tio Chorão. Então, o rolê... Ele sempre chegava de skate? Às vezes. Caramba. Muito encontro que a gente teve com ele, muitas vezes que a gente encontrou ele só, ele tava na Palmares, né? Praça aqui de Santos, que tem pista de skate e tal. Pra quem não é de Santos e não conhece, Praça Palmares. É uma praça bem conhecida aqui de Santos. E, assim, toda a minha vida sempre tive, tipo, o Chorão, o Champignon, que eram mais próximos, como pessoas presentes na minha vida. E o Charlie Brown Jr., tanto que o Charlie Brown foi o primeiro show que eu fui, eu era criança ainda, e tinha aquela coisa, assim, o Chorão é um cara legal, um cara de gente boa, tanto que por muito tempo eu não escutei Los Hermanos, porque tinha aquela bronca. Escolheu um lado. Eu tive que escolher um lado e escolhi o lado do Chorão. Hashtag soca mesmo. E passou por muitas coisas da minha vida, tanto que quando a minha irmã ela sofreu um acidente na gravação do Zóio de Lula, do clipe. Minha irmã foi atropelada bem na frente de onde estava tendo a gravação do clipe. Caraca! E aí o Chorão parou tudo, falou que não ia ter mais. Minha irmã foi pro hospital, ele pagou todo o tratamento da minha irmã. Só foi gravar o clipe quando a minha irmã saiu do hospital. Caramba. Então, eu tive a oportunidade de ver o Chorão chorando. Caraca. E eu nunca vou esquecer isso, que eu lembro dele, tipo, ajoelhado, segurando a mão da minha irmã, falando que teve medo que ela morresse e tudo mais, e chorando. E aquilo, assim, foi uma cena que marcou a minha vida, assim.
foi lindo, assim. Tipo, poder ter essa presença na minha infância fez com que muita coisa da minha vida adulta ficasse, assim, do jeito que eu sou, eu acho. Tipo, a minha influência rock and roll, toda essa coisa, essa pegada, assim, eu acho que valorizou bastante isso. Quando eu escuto alguém falar influência rock and roll, só consigo imaginar alguém vestido de rockabilly, assim. Sou eu, rockabilly. Estou aqui de topete, saia rodada. Eu lembro de um aniversário de um tio meu, eu era muito criança, assim, e sei lá quantos anos eu tinha, deixa eu ver, uns 9, não sei de que ano é o Preço Curto, Prazo Longo. Ele é de 99. Já era metido a roqueirinho, assim. Então, faz sentido na minha memória. Porque um tio meu ganhou de presente de aniversário, assim. Aí eu lembro que, pô, é um tio meu tio é meu tio. Cara velho não vai escutar Charlie Brown. E aí tinha lá no meio das coisas dele o Preço Curto, Prazo Longo. Um tempo depois, brotou esse CD em casa, não lembro como. E esse CD é muito marcado na minha memória porque ele tem 25 faixas, né? Sim. Tem de tudo. Tem, né? A galera fazendo um freestyle, tem música de 40 segundos, mas foi um bagulho que me impactou muito na época, assim, que não tinha nenhum CD com tanta música. Isso é um fato muito interessante, que o Charlie Brown Jr., ele não se prendia a nada, né? Ele era uma banda de rock, mas ele tinha reggae, ele tinha hip hop, ele tinha metal, ele tinha várias coisas, e comercialmente eles não... vamos lançar um discozinho de 10, 11 faixas, que era o padrão, né? Simplesmente faziam o que eles queriam fazer mesmo. E é engraçado falar comercialmente, porque quem era produtor deles era o Rick Bonadio. Exatamente. Então, comercialmente falando, a gente entende que ele sempre empurrava pro comercial, mas Charlie Brown não tinha essa pegada tão comercial quanto a maioria das outras bandas que eram produzidas por ele. Era uma coisa muito original deles. E vale citar que eu fiquei sabendo esses dias, né, como eles chegaram no Rick Bonadio, né? Eu vi que por volta de 93, o Chorão foi para São Paulo e entregar uma demo que ele tinha gravado com o pessoal para o Rick Bonadio. O Rick Bonadio gostou tanto que resolveu apostar neles. Será que a DM do Rick Bonadio era fechada? Não dava pra mandar no Twitter? Não tinha na época ainda, né? E aí, isso foi em 93, mas o primeiro disco do Charlie Brown Jr. foi o de 97, né? Que é o Transpiração Contínua Prolongada, né? Que foi, ou seja, foram 4 anos já trabalhando com o Rick até lançar esse disco, que teve as músicas como O Couro Vai Comer, Proibida Pra Mim, Tudo Que Ela Gosta de Escutar e Quinta-feira. Eu vi que o disco vendeu 500 mil cópias, né? Então, primeiro disco, sabe? Lançar, já vender tudo isso é um impacto muito grande, assim, né? O que vocês sentem da cultura Charlie Brown na cidade em si, assim? Porque eu era um roqueiro muito mais trevoso do que roqueiro... Eu tava no Verde de Skate! Eu tava no Verde de Santos! Sabe? Essa galera olhava com maus olhos, era roqueiro de shopping pra mim. Esse playboy aí, trevas total, pinga com refri, camisa de banda desbotando e All-Star pra sempre. Nem dava pra andar de skate com All-Star. Isso é verdade. Assim. Então, qual foi a visão de vocês de cultura Charlie Brown, num geral, assim? Como você falou também no começo, que não era muito ligado a Charlie Brown Jr., eu também não era, eu falei com a Isadora também sobre isso. Eu fui adicionar o Charlie Brown Jr. na minha playlist, podemos dizer assim. Acho que foi na época do CD acústico, né? Ou seja, antes do acústico já tinham lançado vários CDs. Sim. Ouvi aqueles singles que tocavam na rádio, na novela, na televisão e tudo mais, assim. O acústico, eu era muito adolescente ainda, não tinha esse contato com a rua pra ver, né? Então eu só fui ter uma noção maior, um impacto bem maior, assim, sobre como que era aqui em Santos, culturalmente, né, na cidade, já nos meus 17, 18 anos, que aí eu via a galera do skate por aí, e sempre tinha alguém falando de Charlie Brown Jr., tocando Charlie Brown Jr. no violão e tal, cantando e tudo mais, perguntando, pô, e aí, você gosta? E aí essa foi o meu primeiro contato, assim, quando eu falei, putz, pelo jeito é bem maior do que eu sempre imaginei, né? Então, acho que eu nunca tive um contato muito direto, assim, com a galera desse meio. Então, fui vendo aos poucos e de forma meio que atrasada, assim, né? Acho que a Ida pode falar melhor sobre esse contato, né? Ela cara da família Charlie Brown desde sempre. Eu sou da família Charlie Brown, Isadora Magno. Assim, a minha adolescência não foi aqui, já falei no programa anterior, não foi aqui em Santos, foi em Florianópolis. Mas, assim, a minha família de surfista e tal, então a gente sempre teve meio que uma ligação com a galera que anda de skate também. E até os meus 9 anos, que eu morei aqui em Santos, a gente convivia com o pessoal que curtia Charlie Brown, convivia com o pessoal de skate. O meu pai, ele sempre se relacionava com essas pessoas. O pessoal que fazia shows também, da galera do hardcore e tudo mais. Então, todo mundo curtia o Charlie Brown bastante. Aí, quando eu fui pra Floripa, demorou um pouco pra galera entender o que era Charlie Brown Jr. Tanto que eu lembro que na 6ª série, eu tinha uma amiga que ela gostava bastante de Charlie Brown. Aí, um dia, eu peguei e levei... Eu tenho em casa um caderninho que o Chorão pegou e fez umas anotações e, tipo, ele mandou um recado pro meu irmão,
falando assim, Patrick, Patrick é meu irmão, seu pai é um grande amigo meu e eu quero que você seja um grande amigo do meu filho. E eu levei aquilo pro colégio pra mostrar pra minha amiguinha. Ela foi lá e riscou o meu caderno. Uou! Nossa. Riscou de Olha o bullying aí, ó. inveja. Recalque Inveja. monstro. Super recalque. E assim, aquilo foi meio que assim, poxa, as pessoas, elas gostam, mas elas sentem um ciúme do Outro dia tu Charlie levou o Brown. skate e deu-lhe nela. A minha vontade era essa. Mas é aquele medo de ser expulsa do colégio, né? Mas... Eu não Mas, faria. poxa, devia ter tomado essa atitude. e assim, o pessoal que vivia naquele convívio, assim, sempre curtia o Charlie Brown. Não gostava tanto quanto a gente. Eu, minha irmã, meu irmão, a gente tinha conhecido o Charlie Brown de outra forma, a gente gostava mais... a gente era tipo a galerinha de Santos, lá no sul, e assim, a gente falava de Charlie Brown para as pessoas, aí demorou até a época da Malhação mesmo, ou da Acústica Charlie Brown, da Malhação ali, pra galera conhecer mais, e aí, a partir disso, eu comecei a curtir. Mas aí, então, tipo, eu ia com meu pai, quando eles faziam show em Floripa, sempre eu ia pra lá pra assistir, sempre ficava no palco, então era a minha maior emoção, chegar, tipo, ficar no palco assistindo o show do Charlie Brown. Então, sei lá, acho que foi a banda que eu mais Dando o olho lá atrás, assim. Batendo kickflip, assim, 14 anos. E é engraçado, porque, assim, a gente ia nos shows, aí no outro dia a gente chegava no colégio e falava assim, a gente foi no show do Charlie Brown. Alguns conheciam, ficavam pagando pau, outros não, aí a gente ficava meio assim. Como eu falei, tipo, foi uma parte muito importante da minha vida e eu sempre passei isso adiante, tipo, essa coisa de cultura Charlie Brown, essa coisa assim. Mas era engraçado que a gente falava assim, de onde você é? Que nem aconteceu contigo, Gilberto. De onde você é? Sou de Santos. Sou Charlie Brown. Clássico. Sempre tinha isso no final. Como eu comentei no outro programa também, né? Eu andava com os roqueiros sujos da praia, que andava do lado da galera hardcore, e aí eu comecei a comprar Vans e andar com a galera hardcore também. e assim, a galera hardcore era muito mais lá do CPM 22 do que Charlie Brown, assim, sabe? É verdade, então, é verdade. Eu não tinha à minha volta muita gente que tentava fazer um som Charlie Brown, mas entre os shows que eu ia, vez ou outra, tinha uma banda totalmente Charlie Brown, assim, os malucos transvestidos dos caras. Eu conheço uns 5 wannabe champion, assim, também, de uma galera que sempre tentou tocar na mesma pegada, assim. Então, mesmo não me influenciando diretamente, a minha volta sempre foi uma influência muito grande. E depois do falecimento do Chorão, virou zoeira. Assim, o bagulho ficou tipo uma corrida ao posto de novo Charlie Brown Jr. Eu ouvi umas 15 bandas da região aqui, e bandas que vieram de fora produzir material no estúdio que vocês gravaram, que depois a Tempestade gravou, né? Eles gravaram no estúdio do Marcão. Nessa busca, assim, do som Charlie Brown, mas, cara, a questão não era só o som, era a personalidade Chorão, né? Sim. Era a forma que ele batia de frente pro bagulho dar certo, assim, a forma que ele era de fato marginal alado, assim, né? Ninguém parava o cara. O jovem no Brasil não quer levar a sério, ele fazia levar a sério o negócio, né? Nesse papo do Rick Bonadio, assim, eu já vi em algum documentário, alguma entrevista, sei lá, o Rick Bonadio falando que eles chegavam com umas músicas tipo de 6 minutos, 8 minutos, assim, que eram uns 3 sons que acabaram sendo sucesso, que ele tinha que fatiar, tá ligado? E organizar a doideira dos caras, assim, pro bagulho ficar comercialmente aceito. Mas Charlie Brown Jr. rapidamente criou um estilo meio próprio, assim, né? Entre rock, reggae e rap, assim. Você consegue ouvir, caramba, isso é Charlie Brown, mesmo das mais pesadas até a mais vou mandar pra guerra aqui. Isso é algo de se admirar, né, no Charlie Brown Jr., essa forma que a gente já abordou, assim, na parte anterior Eles nunca foram comercial por conta própria, mas acabaram sendo comerciais pelo público, que é algo muito raro, né? Porque geralmente quando uma pessoa, um artista ou banda é comercial, ela já nasce meio comercial, porque ela já tem toda aquela produção, um caminhamento de gravadora e tudo mais. A do Charlie Brown Jr. não, chegou... Eu posso dizer que ele foi um grande marco, assim, pro rock nacional, ou não só pro rock nacional, pra música nacional, né? Sim. Porque eles mostraram que não, a gente pode fazer o que a gente quer mesmo fazer, se a gente não quiser fazer alguma coisa, a gente não vai fazer e tudo mais. E é uma pena que muitas bandas não seguiram isso, né? Não pegaram como referência. Será que isso vocês atribuiriam ao fato do comportamento do Chorão, desse jeito meio louco, assim, meio explosivo de ser, de não ter se tornado um exemplo musicalmente, assim? Cara, eu já tive essa conversa com meu pai, assim, um bagulho bem doido. Eu falei pra ele que eu me sinto um Chorão que não deu certo. Caramba. Porque, tipo, eu arrumei muita polêmica em tempos que eu morava no Facebook, assim. Eu realmente acreditava que eu tinha que expor minha opinião sobre qualquer bosta que acontecesse, porque muita gente à minha volta, eu tinha meu entourage, assim, sabe, uma galera à minha volta que ficava,
você é formador de opinião, mano, você tem que falar, você tem que não sei o que, blá blá blá. E eu arrumava muita briga, e sempre que o resultado era positivo, que eu continuava ficando mais famoso, isso era top, tipo, a galera não me via como algo tóxico, me via como algo cabuloso. Ah, Gilberto vai lá e faz mesmo, e pá. E o Chorão tinha esse 880 também, tipo, vai lá e faz mesmo. Só que a colheita disso é muito complicada, não à toa eu não existo mais no Facebook hoje em dia. Então, não é uma conquista fácil, né? E não à toa eu entendo bastante das polêmicas que o Chorão se meteu, assim, porque ele lutava pelo espaço dele, assim, então ele acabou, né, sendo o imperador da banda, né, a banda virou o dono da bola no bagulho, tipo, chegou a processar os caras, né, quando os caras estavam fazendo shows fora do país, tocando as músicas, e sei lá, aconteceu diversas outras tretas, assim, mas se não fosse esse jeito dele, a banda teria se desfeito, né, nessa troca de músicos e tal, e o cara é o pescador dos melhores músicos de Santos, né, saía alguém que tu falava, ferrou, não vai conseguir substituir e tal, e ele ia e descolava alguém mais monstro ainda, que tu falava, caraca. Mas é só a gente ver com o Champignon, né, o moleque tinha 12 anos, né, começou na banda quando tinha 12 anos ali, e o cara falou assim, não, vou investir nesse menino. Aí 12 anos eu não tinha destreza nem pra fazer bolinha com a minha própria meleca e comer. Eu ainda me perdia no processo. Então imagina, 12 anos de idade, você entrando numa banda e tudo mais, ele tinha que pedir autorização pra entrar nos shows e tudo mais. Por quê? O Chorão viu nele uma oportunidade, ele viu ali um talento que podia ser amadurecido e tudo mais, tanto que ele tocava com o contrabaixo, aquele grandão, né? É verdade, ele contrabaixo acústico lá no... ele era músico clássico, né? Ele tocava ali no contrabaixo. Ele era tipo um livinho, né? Mano, uma musiquinha assim, mas que tinha um estudo musical foda. Sim. É a verdadeira pessoa que nasceu com dom pra coisa, né? O Champignon era isso daí, era um desses casos. Assim. Muita gente fala do Chorão, mas o Champignon, ele foi muito marcante, né? Pra muitas coisas, assim. Como é o nome daquela banda do Champignon quando ele saiu do... Sem ser 9.000 Anjos? Era... Putz, que era mais Wannabe Charlie Brown mesmo? Sim. Era Revolucionários, não? Revolucionários, isso. Revolucionários é um exemplo que não é questão só do som, né? Porque eu acho que o Champignon, ele não tinha tanta... Eu não sei se petulância é a palavra, porque acaba falando meio negativo. Ele era assim, um cara né? mais tranquilo. Então, mesmo ele sendo muito mais músico, e a execução dele vocal chegar bem próximo ao Chorão, não era a mesma vibe, né? Não era o mesmo lance, assim. Era uma banda que chegava em mim por conta da gente ser aqui de Santos. Mas eu tenho certeza que nacionalmente não foi tão longe. Eu lembro que quando eu conheci a banda foi através da MTV também, né? Todo mundo, caramba, o Champignon e tudo mais. Era uma boa banda, mas era ali na veia do Charlie Brown Jr. mesmo e tal, né? Ele não conseguiu se desprender. Até quando ele veio com 9.000 Anjos, aí sim, foi algo totalmente diferente do Charlie Brown Jr. Diferente, mas assim, o 9.000 Anjos, ele não foi o que todo mundo esperava, né? Porque desculpa, o 9.000 Anjos, eu sou teu fã, ele cara, tinha... mas a banda não era massa. O 9.000 Anjos, eles tinham músicos fodas. E aí você imaginava, caramba, juntos, né, vai ser uma puta banda. Aí eles se apresentaram no VMB, né? A estreia dele foi no VMB. Eu lembro até hoje, assim, o pessoal comentando depois de assistir, putz, caramba, é isso? Não entendi. Mas assim, curiosamente, eu fui ouvir depois. E aí eu comecei a entender melhor a banda, assim, anos depois, de ter começado sabe? no VMB é interessante que o VMB tinha aquela votação pra banda do ano, que era sempre o Champignon, a Pitty. Sim. Não, mas é verdade. Também, acho Edgar Escandurra e quem mais? Ele era o baixista, né? Sim. Ele era o baixista do Brasil, tipo, Champignon. É que nessa assim, de fora é o Flea. Sim. Não, e o 9.000 Anjos soava pra mim como essa banda escolhida, sabe, por uns caras que... Mas na real, o que faltou bastante pra mim foi vocalista. Ele era o desconhecido ali da coisa, né? E não foi um desconhecido Whitney Houston, cara. Foi um desconhecido Badawi. Eu gosto muito do Badawi, mas vocês entenderam mesmo? Como eu falei, o Chorão tinha uma atitude que a gente queria que fosse a atitude do verdadeiro rockstar. A gente pode citar isso, né? De um rockstar dos anos 70, 80, 90, assim, que tinham sempre frontman que eram com uma atitude que dava a cara a tapa mesmo. Pós-Chorão, já não teve isso aqui no Brasil. E eu acho que a gente, falando da cultura Charlie Brown Jr., isso acaba se incluindo na cultura Charlie Brown Jr., que ele conseguiu ter um impacto nacionalmente, que é uma história que a gente vai contar pros nossos netos. Tô esperando um documentário muito foda sobre o Chorão, com várias imagens de bastidores. Vocês viram um vídeo que saiu de quando o Champignon voltou pra banda? Saiu agora recentemente, que fez aniversário de 5 anos da morte dele, né? E na morte do Chorão. E aí era um vídeo, tipo, filmado diretão, assim, em casa, que era meio que pra apresentar o Champignon pro Graveto. Era a reunião deles se conhecendo, assim, tipo... que era o Graveto, o Marcão, o Thiago, né? Sim. O Champignon e o Chorão, né? Muita gente falou assim, caralho, que foda. Mas tem muita gente falando, nossa, que estranho, parece que eles estavam fazendo só por fazer ali.
Eu vi um comentário cara, assim. é que a gente que é dentro da música entende que é um trampo, né, cara? Tipo, existe um clima meio esquisito, né, entre os caras se conhecendo, mas você que já teve vários começos de projeto de banda, tu sabe que é assim mesmo, né? Exatamente. Pô, uma pá de gente junta que tá ali com o mesmo objetivo, mas, pô, não tem assunto pra falar. Deu pra ver que o Chorão, ele tava muito grato de estar acontecendo aquilo. Sim. E ele tava tão grato, assim, que ele não encontrava palavras. Mas a gente conseguiu ver o resultado disso, né? Depois dele começar a ênfase do que me marcou bastante desse vídeo é um momento que ele conta que ele vendeu a TV de casa pra pagar uma demo, uma parada assim. Caramba. E ele falando o bagulho, ele falou, o que me diferenciava de um craqueiro, sabe? De alguém psico, de droga e tal. E era tipo isso mesmo, psico fazendo. E, cara, quando eu era workaholic do rock, era assim que eu via, era tudo ou nada, sabe? E pouca gente tá disposta a esse tudo ou nada e eu não recomendo pra ninguém. Ele apostava muito na música dele, né? Sim. Ele tinha aquilo como... Tanto que quando... Aquela história do Camelo com ele, assim... Foi uma questão que, tipo... O Camelo criticou ele por ser comercial, por ser isso. Eles até tinham conversado, né? O Camelo depois criticou de graça. Eles trocaram uma ideia, falando assim, ó... Vamos se acertar e tal. Se acertaram. Aí foi lá o Camelo e falou de novo. Aí eu falei assim, não, agora não vai dar certo. Falou da minha música. Ele ligou pra contar que falou, né? Eu vi isso né? em alguma entrevista recente, algum lance assim, tipo... Eu acho que tem naquele programa Ensaio, sabe? Da cultura, que é Tocando no Fundo Preto lá. E num momento de entrevista, acho que tem o Chorão falando isso. Se não tiver também, vai lá, assiste o ensaio do Charlie Brown, que é maneiro. E tipo, ele fala que ele tava voltando de uma viagem, algum bagulho assim, aí tocou o celular, ele atendeu, aí... Olha, Chorão, é o Marcelo, então, estou ligando pra te dizer que acabei falando de novo lá. Tipo, o maluco ligou pra tirar ainda, sabe? Meio que, tipo, foi falar pra meio que não querer apanhar, né? Sim, aí não deu mas certo. Eu acho muito negativo, tipo, eu sou muito fã de Los Hermanos, muito, muito, muito. Mas eu acho muito negativo querer parecer intelectual em cima de qualquer outra pessoa, sabe? Não tinha necessidade desse tipo de tipo crítica. A galera que critica Big Brother. Eu critico de leve, mas eu critico de leve Big Brother porque a galera se emociona muito no Twitter, eu não consigo evitar, porque fica um rio na TL, e vamos ser sinceros, gente, há 18 edições, a gente já sabe que é roteirizado. Vamos abraçar essa verdade. Mas a gente assiste mesmo assim, né, amor? Não, eu consegui, eu assistia, mas eu assistia porque tinha um cara na minha ex-banda que ele pagava o pay-per-view pra mãe dele. Contava até o que tava rolando, tava dormindo, a gente ia se empolgando e tal, mas eu consegui desvencilhar, mas vamos sair do assunto BBB. Cada um assiste o que quiser, vamos voltar pro Charlie Brown. Aí tava falando do Chorão defendendo a música dele. E ele sempre foi assim, ele sempre defendeu, porque por isso que ele levou a bandeira de Santos, né? Ele carregou Santos por todos os lugares. Santos é Santos por conta do Chorão mesmo. A gente fala teve Neymar, teve o Pelé. Os caras nunca nascem aqui, né? O Neymar é pai de São Vicente, o Chorão é de São Paulo. Não, mas assim, foram, tipo, atletas, esportistas e tal, que levaram o nome do Santos time. Mas Santos, a cidade, foi levada pelo Chorão. E esses dias... esses dias eu vi assim que o Charlie Brown em 2015 foi a segunda banda mais ouvida fora do Brasil. Tipo, imagina só, fora do Brasil a galera ouvindo falar de Santos, ouvindo falar da cidade. Então acho que é por isso que a cidade é muito grata a ele, sabe? Por isso que teve toda aquela comoção. Falta uma estátua do Chorão na City? Falta do Chorão dando um kickflip, escrito marginal ao lado. E eu acho que a gente pode chegar a uma conclusão também de que o Charlie Brown Jr. se tornou ainda maior do que era depois da morte do Chorão mesmo, né? Porque, mas isso infelizmente, né? É a realidade de todo artista, né? À toa que eu tenho um CD duplo. E outra coisa também, eu acho que além de eles se tornarem maior, algumas coisas da gente se tocar do período que a banda, que o Chorão tinha para a cena, para Santos também, a gente só foi tocar depois. Infelizmente acontece muito isso depois que as pessoas morrem, né, os artistas. Né? Então, mas ele era uma exposição de Santos, mas ele não era uma ponte para novos artistas. Agora eu vou entrar num lado muito polêmico, que não vou citar nomes, vou só dizendo por alto, você deduza e se vier querer que eu comprove, vou dizer que é mentira, vou dizer que você está falando, eu nunca vou assumir que essas pessoas são as pessoas que você está imaginando, mas o Diego já ensaiou muito nesse estúdio também, tem um estúdio mais para perto do Guarujá aqui em Santos, que ensaiava uma banda, tem um vocalista acrobata, conhecido por
por fazer umas manobras sem skate no palco. E essa banda lota os picos aqui em Santos desde sempre, assim. Sempre foi muito bizarro essa banda não ser exportada e virar, tipo, A gente não vai citar nomes, então? Não vai citar. Eu, ao menos, eu tô evitando processos nesse primeiro ano de podcast. A gente ainda tem que pagar o servidor, não tô podendo pagar advogado dinheiro, ainda. Né? Quem sabe uma cultura de Alibel fase 2, aí parte 2, eu acabei Expondo trabalhando nomes. com nomes, mas por enquanto. E o rapaz que gere esse estúdio falou abertamente num ensaio nosso lá que o Chorão ia lá olhar o ensaio dessa outra banda, saca? Pra sacar o que os caras estavam fazendo e boicotava, assim, sabe? De chegar em rádio e falar, mano, ou é Charlie Brown ou é esse cara aí, o que tu quer que role? Tá ligado? Vale citar que o Thiago, membro do Charlie Brown Jr., tocou nessa banda também, né? Sério? Tocou. Tu tá citando, eu não sei se é a mesma banda. Vale citar que o Thiago, quando ele saiu do Charlie Brown Jr., que ele ficou, se eu não me engano, foram nos 2 ou 3 primeiros dias, depois ele saiu e montou essa banda. E aí depois. De que banda você tá falando? Essas foram 2 bandas, então. Eu não sei de que banda. Não, mas é exatamente essa banda. Eu não Só sei que ele de era da nada. primeira formação, antigona. E aí depois ele saiu dessa banda porque o Chorão pegou ele de novo para aquela formação onde já foi com o Pinguim e pode crer. com o Heitor, certo? Mas assim, vale citar que o Thiago ele era um músico do Charlie Brown Jr. da primeira formação mesmo, né? E aí ele foi pra essa banda, mas eu não sabia dessa história que você Mas contou e tal. uma coisa que eu falo, assim, tipo, no que eu vi do Charlie Brown e tudo mais, é que, assim, provavelmente pra gente que ele não curtia, ele meio que cortava. Mas pra galera que era próxima dele, ele levantava muito a bola, assim. Eu fiz um curso técnico de instrumentação industrial no mesmo tempo que o Raja de Santos estava estudando no mesmo pico que eu, no Treinácio lá. Meu pai também. Sério? Pô, animal. Ele é, acho que o único maluco no Brasil que consegue fazer a entrada do Sketchman Johnson, né? Mas então, e nessa época, pô, não faz tanto tempo assim, faz uns 5, 6 anos que eu estudei essa parada. E quem... tem que fazer mais de 5 anos, já que o Chorão morreu há 5 anos. Mas quem tava pagando o curso do Raja era o Chorão. Então, ele tinha essa coisa, assim, que, tipo, quem era próximo dele, quem era da família, Charlie Brown, ele apoiava. Tanto que, assim, lá em Floripa tinha uma banda chamada Spiegel, que era do Cachaça, que era um amigo do Chorão. E, assim, o Chorão só tocava em Florianópolis se a Spiegel tocasse. Era meio que uma exigência dele. A Spiegel nunca tocava em nenhum outro rolê. Eles mal tocavam, porque, tipo, a galera não era muito fã deles, que falavam que era uma banda cover de Charlie Brown, uma banda muito parecida com o Charlie Brown. Mas aí ele pegava e falava assim, não, essa banda vai tocar porque o cara é meu amigo, eu quero levantar a bola dele, eu vou lá, deixa ele tocar. Aí Spiegel abria e Charlie Brown tocava. Era sempre assim. É porque o Chorão era um cara polêmico, né? Sim, ele era um cara que assim, ó, ele podia muito bem te levantar quando ele podia te derrubar. Né? Ele chegou ao ponto de conseguir fazer isso na música brasileira, sabe? E viver de música é muito cruel no Brasil, muito, muito cruel. O bagulho é sinistro mesmo. Você tem que aprender a ser leão, senão, cara, vamos puxar teu tapete. Fazendo referência à música da Depois da Tempestade. É hora de ser leão. Cara, é complicado. Então, eu não julgo as atitudes dele. Mas eu sei que, tipo, tem muita gente que chama ele de anjo hoje em dia, que não era do bonde de curtir o cara quando o cara tava vivo, assim, sabe? Sim, muito músico de Santos. Rola hipocrisia, né? Sim. É que Santos é muito interligado. Essa galera que toca bem, toca muito na noite santista, né? Então essa galera é muito interligada. Então se você acaba fazendo... Eu, como trabalho em estúdio, né? Eu acabo lidando com boa parte dessa galera que toca na noite. Então você acaba ouvindo os assuntos, você acaba ouvindo as histórias, assim. Então, pô, ouvi muita gente elogiar muito o cara, mas ouvi muita gente também reclamar de, pô, o cara não me dá uma oportunidade, bibibi. Mas é aquilo também, né? Ninguém tem que dar oportunidade pra ninguém. Exatamente, né? A gente, como eu e você, né, Giba, a gente tem a presença aí no meio musical, então a gente sabe muito bem do que acontece ao nosso redor, de bandas que querem uma ajuda, uma mãozinha e tudo mais, assim. E a gente sabe que é muito difícil, né? Porque você sabe que se você dizer não, dependendo da forma como você diz o não, você fica manchado. Já te queimou, o maluco era teu fã, até ele te mandar uma mensagem que tu respondeu com uma frase que não era o que ele queria ouvir, ele é seu hater agora, pra sempre. Eu sou do mundo do karaokê, isso já não condiz com a minha realidade. No karaokê todo mundo tem essa oportunidade pra cantar. Mas olha, as últimas vezes que eu fui no karaokê, sempre tinha alguém na mesa que queria cantar mais alto que eu. Alguém sentado que queria invadir minha música, gritando, pô, cara, deixa meu momento. Olha aí. Deixa eu brilhar, deixa eu brilhar. Exato. Mas ele pediu a mãozinha, pediu ajuda ali pra cantar. E vocês sentiram que até o NX0 deu uma Charlie Brownzada depois que o Chorão faleceu? Eu lembro até banda hoje, deu, quando o Chorão morreu, teve um programa especial no Altas Horas.
E o Serginho, ele chamou vários artistas pra cantar uma música, né? Uma homenagem ali pro Chorão e tudo mais. E o Di foi um deles, né? O Di Ferreira e tudo mais. E eu lembro de ter assistido e ele tava com uns trejeitos, sabe? Do Chorão, Sim. assim. É porque, vamos falar a real, quem tentasse fazer isso quando o Chorão tava ao vivo, não ia fazer por 2 semanas. Sim. Tipo assim, é inegável que o Chorão foi influência pra muita gente. Aliás, eu não digo nem influência, eu digo inspiração, porque quando a gente tem uma influência, a gente acaba meio que absorvendo um pouquinho pra nós, né? E o Chorão, ele era tão único que se você pegasse ele como influência ou referência, você acabaria soando muito repetido. Muito igual, muita cópia, e isso daí era ruim mesmo. Então, Sim. infelizmente, depois da morte dele, a gente viu um caso desse tipo, né? Muita tentativa, né? Uma coisa que me marcou muito também foram os clipes do Charlie Brown Jr. Sim. Sensacional. Era ali sensacionais. na época que eu fingia que não gostava dos clipes do Backstreet Boys, que eu também via muito feliz na MTV. Eram Os clipes do Charlie Brown Jr. me marcavam muito. Uma coisa que eu vi pela primeira vez num clipe do Charlie Brown era, tipo, rolar o som do clipe e no final ter uma outra música do disco. Um pedacinho. Ah, Sim, verdade, sabe? verdade. Ou uma intro antes, né? Sim, ter alguma coisinha, assim. E, pô, sempre que eu vejo alguém de terno e bermuda, é o clipe do Rubão, tocando no meio da piscina, pô. Sim, o clássico clipe do Rubão com a galera do Hermes e Renato, né? E pra ver esse lance da música que é pra outra, eu não consigo lembrar qual é o clipe realmente, mas eu lembro que terminava com "E o segredo do sucesso tá no sino dourado". Mas Sim. eu lembro que era um clipe produzidão, mas eu não lembro de que música que era. Quinta-feira é top também. Quinta-feira é uma música da hora, né? Sim, essa música passou a me marcar mais depois de velho, assim, sabe? Tipo aquela do Gabriel Pensador que tu cantava mais novo e tu não sabia o que era o Cachimbo da Paz, tu só cantava. Essa Quinta-feira é o mesmo lance. Sempre lembro daquele clipe do Charlie Brown Jr. Só que eu lembro do clipe, mas não lembro da Zóio de música. Lula. É o Zóio de Lula, né? Que ele gravou na barca, na travessia de Santos Pode de Guarujá. crer. Nossa, eu falei assim, caraca, mano. Um clipe que eu não gosto é aquele que é meio Razões e Emoções, que tem um skate gigante, sabe? Foi uma época que o rock se emocionou no Chroma Key. É do... É minha mente nem sempre tão lúcida, não é essa? Uhum. Então, esse Ela som vai é voltar, animal, ela vai mas esse voltar. clipe, o skate gigante não passaria na minha Pra mim, agência. a que fica na cabeça é o Proibida Pra Mim, né? Que é o primeiro. Sim, Com a total. mina do Gugu. Qual que era o nome dela? Putz, qual que era o nome dela? Ela tá na minha mente, mas jamais vou ficar. Eu nunca esqueci dela, mas eu não lembro o nome dela. Lembro do rosto, mas esse nome tá numa gaveta muito funda do meu cérebro. E essa música foi feita pra mulher dele, né? Pra Grazi. Ah, é? Tanto que ela é Grazon, o outro nome da música. Não era Zóio de Lula, não. Era Não Deixa o Mato Engolir. Que tinha cenas da balsa e ele tocando na região portuária ali de Santos. Pode crer. Aí Esse tem tinha um clipe de massinha também? Hoje eu acordei feliz. Hoje Hoje eu verdade. acordei feliz. Aí tem a Quinta-feira, né? Que tem cenas no centro de Santos, Mistério Submarino. E também começa com a Praça Palmares, que mostra o Chorão e alguns skatistas fazendo manobras na Praça Palmares e tal. Pode crer. E é bem interessante como eles também faziam questão de mostrar a cidade mesmo. Então, o engraçado é isso. O Chorão, ele era de São Paulo, mas acabou ficando aqui em Santos, e ele fazia questão, nós somos Charlie Brown Jr. de Santos, embora a banda realmente tenha sido formada aqui, mas ele era tão mais santista do que pessoas que realmente são de Santos, sabe? Sim. É impressionante isso, né? Esse lance do orgulho da cidade de Santos, eu acabei pegando muito dessa parada da cultura Charlie Brown, assim, acho que se não existisse isso... Tá que Santos sempre teve essa mística de ser a Califórnia brasileira, né? Sim. O underground de hardcore aqui sempre foi muito forte, temos aí o Garage Fãs, mostram que Santos é uma parada da antiga, mas pro underground chegar em mim, foi lá pro emo, né? O Charlie Brown existiu na minha vida muito mais na fase roqueiro, na fase escola, fase dividir o fone, não importa com que guitarra eu vou ficar no meu ouvido. Mas acho que é isso, né? Eu acho que a cultura Charlie Brown é um bagulho que é muito forte em Santos, mesmo depois do falecimento do Chorão. Hoje em dia tem o Dia Municipal do Rock, Exatamente. que eu acho que é a mesma semana do Dia Mundial do Rock, sei lá, que inventaram, mas é com o nome do Chorão. Exatamente. Tem a praça que ganhou o nome dele, né? A gente sabe que tem um impacto muito grande, assim, né? E a gente fica feliz, né? Porque é uma figura que cada vez mais a gente reconhece a sua importância e a falta que faz aqui também, né? E a banca, hein? Foi uma grande pena, cara. Eu realmente fiquei triste pelo acontecimento. Depois que eu fui me tocar que o Champion faleceu 6 meses depois de Chorão. Foi muito próximo, né, cara? E ele tinha acabado de ter um filho, né? Uma parada assim. A menina dele tava grávida, acho. Tava né? grávida. Uma coisa Ela assim, tava grávida, assim. E foi 2 baques, assim, sabe? Eu lembrei de outra Uma vez que eu trombei o Chorão. No Bar Açaí, eu tava lá uma vez
Não era o bar açaí, era algum lugar que tinha comida japonesa e açaí, assim. Tava alguma reunião de banda Nossa, e tal. Que mistura. Mano, ele colou a Alone, pediu uma barca de sushi irada e caiu pra dentro. Daí deu um autógrafo aqui, um autógrafo ali, mas sozinhão, assim. Eu lembro também, a primeira apresentação dele foi no Altas Horas também. Vale citar o Altas Horas, né? Porque o Serginho Grossman era muito amigo do Chorão. A primeira aparição na TV dele foi no Altas Horas. Olha. E o Charlie Brown Jr. conseguiu Programa tocar. Livre. Programa livre do Serginho E eles Grossman. conseguiram, verdade. E ele, com todas as fases do Charlie Brown Jr., chegaram a se apresentar na TV Registrou no ali. programa do Serginho, né? Isso é interessante. Toda a progressão do gente vê. Chorão ainda ficando careca e aparecendo mais de boné. Sim. E aí a banca foi a mesma coisa, não foi diferente. A primeira apresentação já com o Champion no vocal e a Helena no baixo e tudo mais. Ela ainda toca muito, né? Demais, assim. E eu lembro que foi triste, mano, porque, assim, eles estavam homenageando, certo? Sim. E a chuva de críticas em cima do Champion. Muito forte, É. né, cara? Isso E influenciou muito. muita gente fala sobre isso, de que isso com certeza influenciou Com ele certeza. no fim que Eu teve, acho sabe? que assim, se a gente parar pra analisar, o Chorão o Chorão e o Champion, eles eram uma dupla muito forte. Uma dupla Né? criativa que E, trabalhava assim, bem junto. eles colaboravam um com o outro muito. E era aquela coisa assim que, tipo, você perder alguém querido, por mais que tivesse muita treta, muita briga, a gente sabe Convívio que, tem a gente treta, sabe que né? os dois tinham muito, brigavam muito, né, um com o Se outro. você pensar que eles se conheceram em 92 e a morte do Chorão foram 5 anos atrás, foi em 2013. Eu não falo Olha- com olha ninguém o que eu tempo. conheça quando eu tinha 12 anos de idade. O convívio deles era um bagulho muito além. Era uma né? coisa Sim. assim, e acho que nisso todo mundo começou a falar que ele queria substituir o Chorão. Isso, ó. E foi muito pesado pra ele. Acredito que assim, ele provavelmente já sofria de alguns problemas emocionais, algo voltado a alguma depressão, alguma coisa assim. E isso faz com que você, querendo ou não, tipo, queira acabar com tudo isso de uma maneira rápida, né? O lance de se matar é um pico na parada, né? É Uhum. simplesmente um momento que você perde o raciocínio e faz, né? Eu tenho um amigo meu que ele é muito fã também, ele sempre achou que o Champion foi muito no impulso, porque a partir do momento que a pessoa não deixa uma carta, algum bilhete, alguma coisa assim, Foi, né? acaba sendo tipo assim, bateu alguma coisa ali do nada e ele resolveu ele teve tomar atitude, um assim. estado depressivo ali, provavelmente. A gente não pode alegar nada, porque a gente não tava convivendo com ele, não sabe o que aconteceu. Mas provavelmente foi em alguma situação assim e acabou que aconteceu o que ocorreu, né? Um parênteses rápido, eu tive uma curta carreira como repórter de uma rádio e eu entrevistei a banca num show que eles fizeram ali naquele... No pico que rola os funk cabuloso em São Vicente, em frente ao Tambores. É o Fantastic? É fantástico o nome atualmente, porque muda os nomes, né? Acho que é isso mesmo. E só que, tipo assim, era muito louco esse trampo na rádio, porque, tipo, eu tava em casa de boas, uma canção, Netflix, me ligavam, se liga, Giba, estão passando aí pra tu entrevistar alguém, saca? Eu não tinha como fazer pauta, criar, nada. Então eu não era ligado no mundo do Charlie Brown, assim, eu não tinha perguntas pra fazer pros caras, aí eu fui meio rainosão, assim, se tu pesquisar no YouTube aí, souber as tags certas, tu me encontra aí nisso aí. Olha aí, Eu espero que você não picadinho. encontre. E a galera criticava demais, dizendo, né, que ele tava querendo tomar um posto pra ele que não era dele. Só que a galera não lembra que, pô, era a vida dos caras, eles precisavam tocar, precisavam fazer Sem música, contar que pagar as contas. O pessoal não lembrava que ele foi o grande baixista do Brasil, né? As pessoas não assemelhavam isso. Sempre ligavam o Charlie Brown ao Chorão só. E o resto meio que... E a gente pode falar que o Champion sempre deixou claro, estamos fazendo uma homenagem. Sim. A gente tem uma agenda pra cumprir, mas a gente teve que mudar alguns shows e tudo mais, e a gente resolveu usar esse show como uma homenagem ao Chorão e tudo mais, assim, né? Porque, querendo ou não, o Chorão, ele tinha a banda que sustentava muita gente. A banda não é só os músicos, né? Numa casa de uma banda grande, tem o pessoal de equipe, produtor, os roads, técnico, tudo. Esse pessoal, imagina você perder emprego, perder a sua renda. Sim. Então, eles pensaram num coletivo, só que a galera é muito presa, assim, ao julgamento, né? É muito mais fácil de se julgar do que saber o que acontece e tudo mais. Infelizmente, né? Eu acho que hoje em dia a gente tá até um pouco mais acostumado com a polarização e julgamento monstro que a internet é, né? Mas naquele tempo, né, 5 anos atrás, a gente tava ainda no embrião desse hate todo que a internet é, né? Então, putz, eles não eram artistas que vinham dessa cultura, né? De ficar lidando com Twitter De e fazendo internet, stories e blá blá blá. Eles eram uns caras rua, uns caras que faziam parada. Agora, eu vi um documentário do Foo Fighters, né? Aquele Back and Forth. E aí mostra uma sequência deles em
várias entrevistas o Dave Grohl respondendo sempre a mesma pergunta, assim, tipo, essa música é pro Kurt, essa música é pro Kurt, essa música é pro Kurt, essa música é pro Kurt e tal. E ele falando o quanto isso era desgastante. E eu fico imaginando como era pro Champion, né? Porque provavelmente fica todo lugar e o que chorão, ia, né? E o chorão. E a galera no volta pro baixo, né? E coisas assim. Verdade. Infelizmente a gente sabe que a gente nunca vai saber as razões completas e tudo mais, mas a gente pode concordar que foi um agravante. Essas críticas que ele recebeu nessa época e tudo mais. E a própria morte do Chorão é uma parada que eu vejo de forma muito triste, assim, que um primo de um vizinho de um amigo meu me contou que droga é um lance recreativo, você usa junto com os outros, assim, saca? Sério? Então, é muito mais divertido usar em galera. Ele morreu cheirando sozinho. Isso é um bagulho, tipo, muito deprê, muito pra baixo, a assim, gente sabe? que é estreed, né, amor? A gente não conhece esse tipo de coisa. Mas eu acredito realmente que ele deve ter... Provavelmente pode ter sido também como algumas outras mortes que ocorreram por conta do uso de drogas, né? A gente vê Amy Winehouse, Janis Joplin, gente que usou, tipo, tava um tempo sem usar, daí do nada foi, tipo, ele foi chamar a carreira inteira, emocionou, bateu ali, assim, sim. foi. Vale citar pra quem tá gostando do assunto nesse momento, vai ser um tema de um episódio futuro também. É um semi-spoiler de próximos episódios aí. A gente vai encerrando por aqui, mas caso vocês tenham curtido, né, a cultura Charlie Brown... Ou queira agregar alguma coisa, tem alguma história com Chorão, alguma coisa assim, pode falar com a gente. A gente tem um e-mail, a gente vai criar um luausemviolão, Agora temos lá, quem quiser entrar em contato, luausemviolão@gmail.com. Pode nos procurar no Twitter e Instagram também, luausemviolau, sem o acento, né? Sim. E agora a partir, toda terça-feira, 11h59, vai sair um episódio novo pra vocês. Né? Lembrem que Luau é com U no final. Sim, eu espero que o céu seja repleto de rampas, half-pipes. Sim. Chorão e Champs estejam andando juntos. Será que azul é a cor da parede da casa de Deus? Caraca, não, encerramos perfeito. Ele deve descobriu isso. Temos que encerrar depois dessa belíssima frase, então. Abraço, galera. Beijão.